Consultório CBN. Consultório CBN, que desde o início do Revista CBN de hoje, já despertou a atenção, a curiosidade, as perguntas dos nossos ouvintes. Hoje aqui no Consultório CBN, nós falamos sobre transtorno explosivo. Você já ouviu falar? Eu não vou entrar muito em detalhes agora, porque nós já estamos na ponta da linha e também com imagem, com a doutora Liliana Seger. Ela é doutora e mestre em psicologia pela Universidade de São Paulo e coordenadora do programa para o transtorno explosivo intermitente, do programa do Ambulatório dos Transtornos do Impulso, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E a doutora Liliana gentilmente atendeu o nosso convite para contar para todos nós a respeito desse transtorno. E acho que não é à toa, né, doutora Liliana, que até por esse nome ele chama a atenção de muitas pessoas. Doutora, boa tarde. Boa tarde, Petra, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora, doutora. O que é o transtorno explosivo? Olha, o transtorno explosivo intermitente, ele começou a ser estudado há muitos anos atrás, mas só nos últimos 10, 12 anos é que, na verdade, ele apareceu com mais força e foi mais investigado no Brasil. Nós começamos esse trabalho em 2009, lá no IPQ, Instituto de Psiquiatria, e o transtorno explosivo intermitente, ele é um transtorno do impulso. O que significa isso? Que as pessoas não têm o controle do impulso, então elas acabam tendo uma raiva desproporcional, reações desproporcionais, elas têm explosões ou agressões verbais ou físicas de 2 a 3 vezes por semana. Então, são pessoas que acabam, a gente brinca com eles que é pavio curto, né? Que antigamente falava, ele é assim mesmo, deixa para lá. Não, isso é um transtorno, ele tem tratamento, ele precisa ser bem avaliado, porque né? Não, ele tem que ser avaliado porque é o seguinte, vários transtornos trazem explosões de raiva, trazem brigas, trazem a raiva como um denominador comum. A diferença é que no transtorno explosivo, além da frequência, por exemplo, são pessoas que têm essa reação muito desproporcional e elas têm características específicas. E quais são essas características? A Fátima, nossa ouvinte, ela pergunta justamente quais são os indicativos que o descontrole, ele é extremo, doutora. O que caracteriza você chamar, né? Porque às vezes a pessoa, ela tem uma raiva. Como é que a gente diferencia de uma raiva comum, apesar que a violência nunca é aceitável, mas como é que a gente pode ter essa ideia? Essa pergunta é importante porque é o seguinte, algumas pessoas, elas têm eventualmente uma reação de raiva. Então, sei lá, a gente brinca muito com aquele filme Um Dia de Fúria, né? Foi um dia de fúria. E assim, no momento que nós estamos vivendo, inclusive na pandemia, a gente tem muitas vezes reações de raiva porque a gente está muito estressado. E um estresse crônico também traz reações de raiva. Qual é a diferença do transtorno explosivo? Uma das grandes diferenças é a frequência. Então, não é uma pessoa que eventualmente, hoje, daqui a 6 meses, ela tem uma outra reação de raiva. Não, essas reações, para caracterizar o transtorno, elas ocorrem de 2 a 3 vezes por semana por um período mínimo de 3 meses, ou 3 grandes explosões durante o ano. Agora, as reações de quem tem o transtorno explosivo intermitente, elas são, outra característica muito importante é que elas são desproporcionais. Então, por exemplo, a pessoa está lá, ela leva uma fechada, ela vai atrás e muitas vezes arrebenta o carro, joga o carro em cima do outro, ou ela vê uma pessoa, por exemplo, estacionando numa vaga de deficiente, a pessoa não é deficiente, ela é capaz de ir lá e bater, brigar com a pessoa e xingar. Então, não é que a pessoa não vai sentir raiva, a gente sente raiva quando a gente vê essas coisas, mas a gente não tem uma reação desproporcional. E uma outra coisa muito importante que caracteriza é que essas reações de raiva, elas nunca são premeditadas. Então, não é aquela pessoa que fica cozinhando a raiva e fala, bom, amanhã eu vou lá e vou arrebentar com a cara dele. Não, ela é um transtorno do impulso. Então, a pessoa sentiu, fez.
Então, é muito difícil para quem convive com essas pessoas, porque a gente brinca e fala, parece que elas estão num campo minado. Elas não sabem onde é que elas vão pisar. A qualquer momento pode haver uma explosão. Por exemplo, vou ligar aqui E o essas computador, pessoas ficam muito não funciona a perigosas, internet. né? Então, na verdade, assim, não funciona a internet, ela pode jogar o computador no chão, entendeu? E o que acontece? Não é só da questão do perigo. Existem algumas pessoas que elas têm somente agressões verbais. Outras têm agressões verbais e físicas e tem aquelas que, por exemplo, no surto podem quebrar a casa inteira. Mas a gente tem gradações disso. Doutora, tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Marvin, ele é de Ribeirão Preto. Ele fala assim: existe alguma diferença entre o transtorno explosivo e o transtorno bipolar? Porque, né, para o leigo, a gente como leigo confunde, né? Inclusive, quais são as reações das pessoas quando estão aí com esse desequilíbrio? Essa pergunta é excelente também. Veja, no transtorno bipolar, a pessoa tem basicamente duas fases. Ela tem a fase de hipomania, ou de mania e de depressão. Então, em alguns momentos, ela tem um pensamento mais acelerado, ela fica mais rápida, ela fica muitas vezes com mais reações de raiva e depois, em outros momentos, ela deprime. O indivíduo que tem o transtorno explosivo, ele não tem a fase de depressão, a não ser que ele tenha uma comorbidade. Mas, normalmente, ele está muito bem, ele está tranquilo, está tudo bem, ele não tem aquela coisa do pensamento acelerado de fazer várias coisas ao mesmo tempo, não, ele está bem, ele se sente de alguma forma injustiçado, e essa é uma característica muito comum em pessoas que têm o transtorno explosivo, elas se sentem, elas ficam com muita raiva de injustiça, então é interessante que quando elas brigam, nunca é em benefício próprio, no sentido de obter vantagens, então eu vou ficar na frente dele, eu vou passar ali porque aí eu consigo ser mais esperto, não. O indivíduo, ele é uma pessoa muito correta, ele não gosta de injustiças, então, ele, por exemplo, ele pode ver uma briga na rua onde tem alguém mais vulnerável, ele pode ir lá e tentar defender essa pessoa e se meter nisso. E essa impulsividade, ela é tão forte que ele não percebe, por exemplo, se é o chefe, se é um guarda, ele não tem essa avaliação de olhar e falar, não, espera um pouquinho, deixa eu planejar, é melhor eu não falar nada aqui. Não, quando ele vê, ele já foi, gente, é um transtorno, é um transtorno do impulso, então ele vai imediatamente, ele sentiu raiva, ele vai e tem ação, depois ele fala, meu Deus, o que eu fiz? E a sensação de culpa que ele sente depois, uma sensação de arrependimento é muito frequente nesses pacientes. Doutora, estou recebendo muita pergunta aqui. Eu queria pedir para você, a gente precisa fazer um breve intervalo no Repórter CBN, e eu quero pedir para você ficar mais um pouquinho com a gente, para que eu possa responder, para que você possa responder algumas dessas questões muito importantes que os nossos ouvintes estão levantando aqui, tá bom, doutora? Vamos agora, então. Ótimo. A gente vai para o intervalo, na sequência Repórter CBN, e na sequência do Repórter, a gente tem mais aqui a doutora falando com a gente a respeito do transtorno explosivo. Se você está se identificando ou tem algum parente, algum amigo que é próximo e que está parecido aí o negócio, fica com a gente, para você poder também informar para ele que talvez ele tenha aí um transtorno e nem sabia. Agora 2h28.